Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres e Candeia, aonde ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. E estamos aqui mais uma semana, com esse bate-papo que edifica, que encoraja. E essa semana não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre um tema muito procurado, lá pelo meu Instagram. Mulheres pedindo que falássemos sobre intimidade com Deus. Mas antes disso, eu queria dar 2 recadinhos de sempre. Para você que precisa sacar o seu FGTS, Procure a Conseguir Cred, operação toda online. Vai ser um prazer atender vocês lá, tá? E o segundo recadinho é você que precisa emagrecer, Eu já falei aqui diversas vezes sobre o ciclo do emagrecimento. Então, eu deixo aqui para vocês procurarem o Robert. Ele está a postos lá, esperando seu contato para ajudar você da melhor forma possível, assim como ele me ajudou. Bora lá, então? E para esse tema, que é tão importante na vida cristã, que é a intimidade com Deus, eu trouxe aqui a minha pastora querida, Catiúcia Ribeiro. Seja bem-vinda, minha pastora. Um prazer enorme te ter aqui no nosso podcast. Tenho certeza que você vai ajudar a alimentar muitas almas. Amém. Olá, Amane. Obrigado pelo convite desde já. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus por estar aqui, por ter nos concedido esse privilégio de poder compartilhar de realidades espirituais importantíssimas para esse tempo. Sim. Espero poder compartilhar com vocês de experiências e também da realidade da palavra, que é o mais importante. É verdade, gente. E a pastora, ela é um exemplo, assim, para mim, sabe? Porque é uma pessoa que tem uma intimidade, assim, tão linda com Deus, assim, com Jesus dela, assim, que quando a gente escuta ela falando, ela contando as experiências, não tem como, assim, você não notar a intimidade que ela tem. Então, por isso que eu trouxe ela hoje pra gente, pra nos ajudar até a mim mesmo nesse caminho que é o caminho da intimidade com Deus. Amém. Tá? Para começar, pastora, assim, eu vejo que intimidade, ela tem muito a ver com acesso, sim, com identidade, com relacionamento. Sim. Por exemplo, a intimidade que eu tenho com meu marido, ela não é a mesma intimidade que eu tenho com a minha mãe. Então, assim, para a gente sabendo a nossa identidade, de como a gente vai acessar aquela outra pessoa, de qual forma, isso influencia muito na intimidade que você vai ter com aquela pessoa. Sim. Um exemplo que a gente pode correlacionar é assim, intimidade com Deus. Como que você se vê em Deus? Como filho? Como um servo somente? Como um amigo? Então, acho que essa relação que vai definir, de fato, como que vai ser a intimidade com ele. Sim. E para a gente começar, para ficar mais fácil depois da nossa conversa para frente, eu começo, assim, perguntando como que a gente pode identificar como é a nossa identidade em Deus. A profundidade dos nossos relacionamentos, de fato, tem a ver com a nossa identidade. Tem a ver com aquilo que nós entendemos dentro do contexto dos relacionamentos, O meu relacionamento com meu esposo é um, meu relacionamento com minha mãe, como você mesmo já acrescentou aí, é outro. Nós temos níveis de relacionamento. Mas com Deus, para que nós acessemos a sua intimidade, nós precisamos, de fato, entender que nós somos filhos de Deus, Nós somos filhos, nós fomos adotados através do sacrifício de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, hoje nós temos acesso à filiação. Nós fomos adotados, nós somos chamados de filhos de Deus, não mais apenas servos, mas agora filhos, amigos, amados de um Pai maravilhoso que compartilhou conosco o seu único filho, filho unigênito, para que através do sacrifício dele nós pudéssemos acessar ao Pai, ao coração do Pai.
Então, assim, a forma mais relevante de ter essa intimidade é como filhos. Quando nós reconhecemos a nossa identidade como filhos de Deus. Ótimo. E, assim, depois que nós conseguimos ter essa identificação de filhos, porque a gente falando aqui parece que é fácil, mas não é a realidade de todo mundo, né? Sim, sim. E, assim, quando a gente tem essa realidade de sermos filhos, como que acontece, né? Como que é feito esse trajeto para a intimidade a Deus? Quando nós acessamos o novo nascimento, porque tudo se dá, ninguém consegue ter acesso ao coração de Deus, a intimidade com o Pai, sem antes nascer de novo, da água do Espírito. Se nós não identificarmos o novo nascimento, nós vamos ficar paralisados no processo, né? Então, para nós termos acesso a essa intimidade, tudo se dá, em primeiro lugar, através da fé. E há um caminho que vai sendo traçado até esse lugar tão desejado e tão aclamado por muitos filhos. Filhos que se identificam como filhos, mas que não conseguem traçar um caminho. Tudo começa com a fé. E a fé, ela é gerada em nosso espírito pelo próprio Espírito de Deus. Então, o primeiro passo é a fé. O segundo passo é a oração. A oração, ela é um meio de comunicação para com Deus. Nós acessamos ao coração de Deus falando com Ele. E temos também a palavra, né? A palavra de Deus, ela revela quem o nosso Pai é. Não tem como nós termos intimidade com alguém que não conhecemos. Exato. Que não sabemos. Se você notar o nível do seu relacionamento com seu marido, quanto mais tempo você passa ao lado dele, mais você o conhece. Nós passamos a conhecer uns aos outros na convivência, na comunhão diária, no partir do pão, né? Nós vamos prosseguindo em conhecer. O profeta diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Há um processo, há uma continuidade. Ninguém conhece a Deus da noite para o dia, né? Às vezes as pessoas recebem Cristo hoje e têm um contato com o poder de Deus. O poder é um, mas a intimidade é outra. Eu só posso falar com propriedade se eu realmente tiver uma vivência com quem eu estou falando. Então, nós precisamos ter essa revelação para que nós possamos ter um nível de intimidade cada vez mais profundo e sobrenatural. Porque Deus, Ele é acessível a todos. A todos. Basta a gente buscar, né? Basta buscar. E aquilo que você falou, acho que a intimidade, ela não é só ir conhecer e pronto, né? Do poder. Não. Ela vai se fazendo conhecida a partir do momento que você busca e busca e busca. É uma busca constante. Sim. Não é existe uma busca e você conheceu e pronto. Sim, eu tive o meu primeiro acesso ao coração de Deus, eu tinha 9 anos de idade. Foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, assim. E eu me lembro que quando eu sentia, quando eu me aproximava dele, eu tinha reações que hoje eu já não tenho mais, porque o nível da nossa intimidade com Deus vai amadurecendo, o processo vai sendo amadurecido. Deus, ele vai se aproximando e ele vai se achegando a nós de uma forma sobrenatural. Existem coisas que é particularidade de cada um. Uhum. Assim como cada casal, ele tem um nível de relacionamento, uns mais profundos, outros mais superficiais. Deus também é assim conosco. Existem filhos mais achegados, sabe? Existem filhos que se aproximam mais. Existem filhos que acessam o coração de Deus de uma forma mais profunda. Outros são mais superficiais nos seus relacionamentos com Deus. E isso faz toda a diferença nesse caminho à intimidade. E falando dessas duas, né? Desses dois tipos de pessoa, de ter um relacionamento mais profundo e ter um mais superficial, digamos que quais são as características de uma pessoa que ela é íntima de Deus no profundo? Ela é adoradora. Ela é amiga. Ela o ama tão intensamente
que ela não sabe viver sem a presença dele. E a presença dele nem sempre é sentida através das nossas emoções. Há uma convicção interior, há uma convicção no nosso espírito. E nós recebemos nesse caminho de intimidade essa ligação, essa percepção de que ele está ali, como ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E, pastor, assim... É difícil falar sobre ele, não nos emocionar, né? Sim, porque a todo momento a gente sente, né? A presença e a revelação do que ele quer é muito profundo. E, pastora, uma pergunta minha, que é assim, é uma dificuldade minha, né? Sim. E como diz a palavra, que quem expõe, né? É fortalecido. Então, assim, eu me exponho aqui agora. Como ter uma constância na intimidade com Deus? Como ter uma constância? A sua vontade é algo que é dominado por você, controlado por você. Todo relacionamento, ele é baseado também em atitudes. Às vezes você não vai sentir vontade de orar, mas a sua maior motivação te leva a esse lugar de oração. Tudo que começa em oração termina em poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais revelação de quem Deus é. Então, assim, é na base da oração mesmo, né? Não tem jeito. Não tem outro caminho. Não tem um segredo, né? Não tem. Eu hoje passei o dia meditando e falando qual o segredo, qual é o meu segredo a compartilhar com o pessoal hoje. E eu falei, o meu único segredo é a oração. Sabe, a palavra me dá a informação, me leva a conhecer quem Deus é, mas a intimidade é a oração me leva a esse lugar. A Bíblia fala, o salmista nos ensina que a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dá a conhecer a sua aliança. E essa palavra é muito poderosa, porque somente os que temem é que vão conhecer esse lugar de intimidade. E como saber, pastora, que você conseguiu atingir o coração, assim, de Deus? Porque diversas vezes, sabe, nas minhas orações e nas adorações, eu fico assim, Senhor, eu quero acessar o seu coração. Mas, assim, como ter certeza? Porque eu acho que eu nunca consegui, de fato, assim, sabe? Ir no íntimo do íntimo do íntimo do íntimo. Por vontade, assim, de estar ali o adorando. Eu vejo, assim, que uma das coisas que me leva no íntimo é quando eu tô passando, tipo, um processo que às vezes me leva ao sofrimento. E aí eu consigo acessá-lo muito fácil. E de outro modo que às vezes parece que eu tenho dificuldade. A fé fala, né? E você acabou de mencionar que o processo doloroso te faz ter essa convicção, porque você acaba tendo uma sensação. Você acaba tendo uma emoção por trás disso, a qual te faz pensar que acessou o coração de Deus. Quando um filho fala ao pai, ele acessa o coração de Deus. Nós precisamos caminhar em convicção e não em sensação. Nem sempre você vai sentir, mas aquilo que você sabe, aquilo que a palavra te diz, é que você deve se apegar. Nós acessamos ao coração de Deus porque nós somos filhos de Deus. É impossível um pai negar o seu coração a um filho. Verdade. Eu sou mãe. E um simples olhar da minha filha revela o que de fato ela deseja de mim naquele momento. Então eu sei quando os olhos dela é de carinho, eu sei quando os olhos dela é de petição. Os olhos das pessoas falam
né? Isso demonstra a intimidade que eu tenho com ela. São quase 10 anos de convivência e nessa caminhada, nesses 10 anos, eu aprendi a fazer uma leitura da minha filha. A vida com Deus também é assim. Muitas das vezes, um simples olhar de Deus para nós. Às vezes, um simples vento que passa sobre os nossos ouvidos. Às vezes, um toque, um calor. E às vezes não vai aparecer nada. Às vezes nós não vamos sentir nada. E mesmo quando não sentimos nada, nós sabemos que vamos permanecer em comunhão e intimidade com Ele. Porque a nossa fé não é baseada em sensações, mas em uma convicção. E essa convicção está atrelada ao nosso espírito. Então é caminhar na convicção. Na convicção, na fé. Que se eu sou filha, basta uma palavra, um olhar, né? É verdade. Muitas pessoas confundem, sabe, Ramani, a presença de Deus é uma sensação. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, eu não sinto a presença de Deus. Muitos falam assim, eu não sinto que Deus está me ouvindo. Chega até mesmo a uma reunião de adoração e às vezes por não chorar, por não sentir um arrepio, por não ter um calor, né, por não pular, por não vibrar, o culto hoje está morno, Deus não está aqui, Deus não falou comigo. E não tem nada a ver. Nós não caminhamos por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. Verdade. A nossa fé está pautada na convicção daquilo que Ele diz e não do que a gente sente. É verdade, pastora. Faz todo sentido, né? Sim. É verdade. E falando sobre essa intimidade, como que você diria que seria uma rotina para a gente poder alcançar mais e mais essa intimidade? Você falou aí, né, da oração, da palavra. Mas assim, você vê que existe outras coisas que a gente, né, pode estar fazendo, né, uso ali durante o nosso dia a dia. Sim, existem vários passos, né? A contemplação, né? Quando nós paramos para contemplar as coisas que Deus faz, isso gera em nosso coração mais fé e nos leva para o lugar de intimidade. A adoração, o louvor, né? Os altos louvores precisam estar continuamente nos nossos lábios, né? Isso o salmista Davi nos ensina também. E a oração, né? A palavra, a meditação na palavra de Deus. E isso precisa ser algo constante, isso precisa ser diário, né? Isso precisa fazer parte da nossa rotina. Se você, é como a nossa alimentação. Se nós não nos alimentarmos, nós ficaremos desnutridos. A vida íntima também, a vida íntima com Deus também precisa ser assim. Precisa ser alimentada diariamente. Nos nossos relacionamentos interpessoais, entre amigos, entre irmãos, entre pai e mãe, tudo passa por essa nutrição. Sim. Se nós não nos comunicarmos, se nós não olharmos nos olhos, sabe? Infelizmente, nós vivemos hoje uma geração assim, que ela não se toca, ela não se olha, sabe? Não há uma comunhão, sabe? E a gente passa dias e dias sem tocarmos pessoas, muitas das vezes indiferente aos relacionamentos. E com Deus é a mesma forma. Se nós tratarmos a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, esse caminho que nos leva a esse lugar, que é muito precioso e é muito valoroso, se nós tratarmos com indiferença, querido, não tem como, sabe? Nós não vamos conseguir nos manter nesse lugar. E aí tem, né, aqueles altos e baixos. Sim. Como nos relacionamentos interpessoais, né? Sim, verdade. Como nos relacionamentos. Se nós não mantermos esse nível, nós vamos esfriando ao longo do caminho. Sim. E eu acho que também entraria aí renúncias. Sim. Você acha que tem algum tipo de renúncia a se fazer para ter uma intimidade, para ser íntimo de Deus? Renunciar aos nossos próprios desejos, né? Nem sempre a nossa carne quer orar. Nem sempre a nossa carne quer contemplar. Nem sempre nós queremos estar acompanhados.
É verdade. E quando nós renunciamos à nossa carne, a palavra do Senhor diz que se nós andarmos inclinados para a carne, nós vamos desejar as coisas da carne. Mas se nós nos inclinarmos ao Espírito, é as coisas do Espírito que nós vamos desejar. E o Espírito sempre vai nos levar a Deus. Essa é a função dele. Sempre nos conduzir ao coração do Pai. Jesus fazia muito isso. Ele estava com a multidão, ele falava à multidão, ele ensinava, ora ele alimentava, mas ele nunca se apartava do lugar de intimidade, ele nunca se apartava da oração. É verdade. Nunca. Sempre muito cuidadoso com aquilo que o pai dele fazia. Ele diz que ele só fazia o que via o pai dele fazer. É verdade. Né? Então, se nós tivermos uma vida íntima com Deus, é isso que vai acontecer. Nós só vamos fazer aquilo que veremos o Pai fazer. Né? E assim, até linkou com até a próxima pergunta, porque já até respondido. A gente tá assim, né? Porque eu ia perguntar assim, que quando a gente fala de intimidade, parece que é algo tão pessoal, né? Tão individual ali, você e Deus. Mas eu creio que Deus criou essa intimidade por um propósito. De expandir... Como que a gente pode expandir essa intimidade para o coletivo? Para a igreja, para o corpo? Porque eu acho que tem benefícios, né? Com certeza. Nós ensinamos pelo exemplo. E nós tocamos pessoas através daquilo que fazemos, né? Através das nossas obras. Não tem como Jesus não tinha como fazer o que ele fez, não tinha como ele tocar como ele tocava, não tinha como ele ter comunhão como ele tinha, se ele não tivesse nesse lugar de intimidade com o Pai dele. Da mesma forma somos nós. O que nós vamos dar para alguém se nós não temos intimidade? Sabe, nós só podemos dar aquilo que temos. Se nós não temos, nós não tocamos. É verdade. Porque se você não tiver ali uma intimidade com Deus, às vezes você vai ficar meio limitado, às vezes, para orar por alguém. Sim, né? Sim. Com receio, às vezes, né? É verdade. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós só podemos falar de fé se ouvirmos do Senhor. A fé, ela precisa gerar algo em nós para depois por meio de nós, né? Então, passa primeiro por nós, para depois nós tocarmos outros com aquilo que Deus está gerando em nossos corações. Então, o caminho vai ser sempre esse. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas falando, mas falando daquilo que sabem. Falam a nível de conhecimento, mas não de revelação. Sim. E de entendimento. E de experiência, né? Que é o principal, verdade. Muito mais intenso. Sim. Quando você se aproxima de alguém que tem experiência e que tem o entendimento daquilo que está vivendo. E não do conhecimento, né? Verdade. Não só do conhecimento. O conhecimento é necessário. Sim, tá, gente? Temos que buscar. É necessário. Aprimora, né? Sim, aprimora esse relacionamento. Sim, é verdade. É super nítido, assim, a intimidade que eu tinha com Deus antes de fazer o seminário. Sim. E depois. Sim. É assim, é surreal. Sim. Que o que o conhecimento te leva, né, assim, em Deus. É muito, muito bom mesmo. O conhecimento te eleva, né? O conhecimento te posiciona. O conhecimento faz com que você tenha convicção daquilo que você já sabia no seu espírito, mas você não sabia como fazer. Verdade. Então, o conhecimento, ele te alinha e te mantém nesse lugar. Porque não é um lugar onde a gente entra e sai a todo momento. Esse lugar de intimidade não, é um lugar permanente. É um lugar que nós devemos construir ali uma casa. E ali permanecer. Sim, é verdade. E, pastora, falando biblicamente, assim, nós sabemos que existiu muitos personagens bíblicos, né? Com muita intimidade com Deus.
E eu queria saber, assim, uma curiosidade. Qual deles, assim, você mais gosta e por quê? O que te fez gostar mais, te fez apreciar mais essa intimidade com Deus? O que isso traz para sua vida? Ramani, para mim não existe outro personagem bíblico que substitua Jesus. Jesus, para mim, é meu fôlego de vida, meu amor. Desde o dia que eu fui atraída ainda criança. Eu fui atraída para esse lugar, para o coração de Deus, ainda muito pequena, muito ingênua. E desde a minha infância, Deus me levou a conhecer Jesus e identificar o passo a passo, como que ele reagia, como ele fazia, sabe? E isso me levou a desejar isso cada vez mais, sabe? Jesus, para mim, é o personagem da Bíblia que me fez desejar cada vez mais, e eu desejo cada vez mais, porque cada vez que eu olho para Jesus, eu desejo estar nesse lugar. E Jesus é aquele personagem que mais conhece o coração do Pai, né? E além de ter a experiência, ele também tinha muito conhecimento, né, pastora? Muito. Deus não poderia ter enviado outra pessoa, né? Para nos religar à presença dele. É verdade. Ele não poderia. Ele verdadeiramente cumpriu o seu ministério de reconciliação. Ele veio aqui reconciliar os homens ao Pai. E ele já chegou compartilhando o Pai dele conosco. Ele começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso. Ele não diz, meu Pai. Verdade. Ele já identificou que nós seríamos filhos porque ele iria até o fim. Né? Ele iria até o fim com o seu propósito. Então ele já chega compartilhando o Pai dele com a gente. Ele para mim é meu exemplo. Muito lindo, pastora. E pode falar o meu? Pode. Desejo saber. Olha, um personagem bíblico que eu gosto, porque eu sempre me identifiquei muito na forma da relação com Deus, foi Esther. Porque ela conseguiu alcançar o favor de Deus na intimidade. E assim, o que eu vejo que ela conseguiu mover o coração de Deus por um propósito, né? Onde ela teve empatia por um povo. Por um povo, sim. Então, assim, aquilo dela pedir para todas as outras pessoas orarem com ela, fazer o propósito com ela, isso, assim, sempre mexeu muito comigo, sabe? E, assim, eu me vejo desse jeitinho dela, quando, às vezes, eu me coloco em alguma situação e que, né, eu preciso do favor de Deus, e ali eu busco ele na intimidade. Então, assim, eu me vejo nela. Sim. E a relação que ela tinha com Deus e essa empatia que ela tinha com o próximo. Então, assim, é um personagem que eu me identifico bastante. E, assim, eu acho ela muito sensacional, assim, a postura dela, mesmo sendo que a gente, naquela época, a gente sabe que era difícil ser mulher, né? Sim, sim. E, assim, foi uma mulher de muita coragem, sim, né? No seu corajosa. Tempo, fez a diferença mesmo. Diante de um povo que estava condenado. Condenado, né? exatamente. Condenado. E ela interviu. Ela foi a mediadora entre Deus e o povo. Ela fez o papel do Espírito, né? É verdade. Ela assumiu a posição do Espírito Santo. Verdade. Então é ela, assim, que eu mais me identifico. Lógico que Jesus é o Jesusão, né, gente? Não tem condição. Ele é outro papo. Meu Deus, ele é outro nível. Mas exatamente. Nós estamos nos aprimorando nesse relacionamento pra gente chegar ao nível desses homens e mulheres de fé que a Bíblia nos apresenta, né? Homens que marcaram a sua geração, homens que não temeram a sua própria vida, pelo contrário, né? Perdeu a sua própria vida para ganhar um propósito. Sim. E uma última perguntinha aqui, pastora, é sobre a realidade, duas realidades de duas pessoas que tinham o mesmo acesso, só que mentalidade diferente.
que é o irmão, né? O filho pródigo e o irmão dele. Os dois, eles tinham o mesmo acesso ao pai. Sim. Que eram os dois filhos. Mas eles tinham mentalidade diferente. E não é importante, assim, acho que a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente se colocou numa mentalidade de que nós não podemos acessar a Deus. De que nosso acesso é ilimitado. E não tem isso, né, pastora? Não tem. A mentalidade do filho mais novo, do filho pródigo, era a mentalidade realmente de filho, que não omitia as suas fragilidades, né? Essa parábola é uma parábola muito rica, tem muitos detalhes preciosos, muita revelação. O filho mais novo, ele não omitiu os seus erros, né? Tanto que ele, quando ele decide ir para uma terra longínqua, né? Decide viver os seus próprios prazeres, decide viver a sua vida, né? A seu modo. Ele está inserido na casa do pai, no contexto da intimidade do pai. E nós vemos aqui que o pai não o obriga a permanecer ali. É uma decisão pessoal. Aí a gente responde também a primeira pergunta quando você falou sobre atitudes, né? Sim. A atitude de um foi partir. Mas o filho mais novo, ele tinha essa mentalidade de filho. E tanto que ele vai ao pai, ele sabe que aquilo aborreceria o pai, mas ele sabia também que o pai o amava e o pai o libera. Já a mentalidade do filho mais velho é uma mentalidade de servo, atrelada ao fazer e não ao ser. Nossa. Não adianta nós falarmos que somos filhos, mas estarmos sempre preocupados com a obra que agrada ao pai. Nós sabemos que obras são necessárias. Ela é fruto de um relacionamento, é fruto de um saber, é fruto de um ser, né? De ser também reconhecido, né? E o filho mais velho tinha isso, ele estava mais atrelado a isso. Eu faço para ser aceito. É tanto que ele questiona quando o filho mais novo chega, né? Na casa do pai é recebido com festa, com vestes e tantas outras coisas, tantas honrarias, e ele questiona: eu estou aqui tanto tempo e meu pai não me dá um cabritinho, né, para fazer um churrasco com os meus amigos. E aí o pai fala para ele: você tem tudo, né? Você tem tudo. Os dois estavam no mesmo contexto, no lugar de habitação do pai, porém não se viam, porém um não se via como filho, se via apenas como servo, aquele que realizava obras. Não basta apenas fazer, é necessário ser para poder desfrutar das realidades do pai. É verdade. E acho que, assim, num meio que a gente vive de tanta ativismo, de fazer, às vezes a gente esquece, né, de o porquê estamos fazendo, para quem estamos fazendo, né? Sim. Então, isso é super importante a gente colocar na memória o propósito principal. Sim. Né? E a gente tem que sempre pedir ao Espírito Santo para que ele revele a nós a motivação, o porquê eu estou fazendo, né? A gente é sobre a motivação. Nós precisamos pedir sempre ao Espírito Santo para que ele esteja revelando a intenção do nosso coração. As obras, elas são boas. As obras de fé, né, elas são plausíveis. Mas o que de fato faz a diferença é como realizamos essas obras. Para quê? Qual é a motivação do nosso coração? Verdade. Isso faz a diferença na nossa vida com Deus. Exatamente. Então, pastora, tá chegando ao fim. Gostou? Amém! Eu ficaria aqui 1 hora, 2 horas. É verdade. Eu também, só escutando. E, olha, eu falei que vai ser a primeira vez, assim, no meu podcast, que eu sempre peço uma mensagem, sabe? Sim. Assim, final do nosso convidado para os nossos ouvintes. Mas hoje eu queria pedir uma oração, sabe? Para todo mundo que está escutando. Para as pessoas que às vezes estão se sentindo fracas, né, na intimidade com Deus, fraca nessa caminhada, desanimada, porque a gente sabe que o desânimo às vezes vem, né? Sim. Então, eu queria pedir que você orasse por essas pessoas
Amém. E nós vamos interceder. Amém. Amém. Que por onde que essa oração chegar, que ela possa invadir que o Espírito Santo possa invadir o coração das pessoas que vão ouvir. Amém. Amém? Os sentimentos, eles são provados, né? Os relacionamentos também são provados. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele está sempre ali, de prontidão, Ele está sempre pronto para nos receber. Ele está sempre pronto a cuidar de nós, a nos mover para um lugar muito mais alto. Eu tenho certeza que nesse dia, o propósito de Deus é te elevar a níveis mais altos em Deus. Amém. O lugar da nossa habitação é o coração dele. E é isso que nós queremos conquistar a cada dia. Né? Sim. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Amém. Amém? Pai, nós louvamos ao teu nome. Nós te bendizemos por essa oportunidade de estar aqui reunidos com um propósito de tocar vidas, de fluir nas realidades espirituais para que pessoas possam ser tocadas, para que pessoas possam ser curadas em seus relacionamentos. Nós sabemos que pessoas mal resolvidas nos relacionamentos interpessoais, muitas das vezes ficam paralisadas no relacionamento contigo. Nós sabemos que parte daquilo que levamos para a nossa vida espiritual tem a ver com aquilo que nós muitas das vezes vivemos na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu quero pedir ao Senhor que relacionamentos sejam curados. Eu quero pedir que a alma de pessoas sejam restauradas, para que, olha Deus, através de um espírito fortalecido pela tua palavra, pela oração e pela fé, possa, ó Deus, serem espíritos fortalecidos para acessar o teu coração. Eu oro para que pessoas sejam despertadas para esse lugar de intimidade. Eu oro para que o Espírito Santo, que está aqui entre nós, que está aqui conosco nesta hora, faça aquilo que nós não podemos fazer. Nós não temos acesso aos corações, nós não temos acesso à casa das pessoas, eu não tenho acesso àquelas pessoas que estarão nos ouvindo, olha Deus, daqui uns dias, mas o Senhor tem, e eu quero pedir ao Senhor que onde estiver uma pessoa nesta hora, ó Deus, que estará ouvindo essa oração, que ela possa ser curada em seus relacionamentos, que elas possam ser atraídas pela sua presença. Eu quero pedir a Deus que esse canal, que esse meio de comunicação, esse meio de relacionamento, a qual o Senhor deu a vida, Senhor, da Ramani como um propósito de vida para ela por esse tempo, Deus, que essas pessoas sejam tocadas através desse meio, que o Senhor possa em nome de Jesus, liberar sobre cada vida uma porção nova do conhecimento do Senhor, da graça do Senhor. Atrai-nos, ó Deus, ao seu coração. Essa é a oração que fazemos, crendo que o Senhor já fez, crendo que o Senhor já os religou, crendo que o seu coração já se revelou a eles, crendo que a tua palavra, Senhor, estará, ó Deus, pautada sobre a vida dos teus filhos, oferecendo o alicerce necessário para que esse relacionamento possa ser construído no lugar certo e no momento certo. Nós pedimos ao Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, em o nome de Jesus. Amém e amém, Amém, Senhor. amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigada, pastora. Muito feliz de você ter aceito o convite, estado aqui com a gente. Amém. Tá? Que Deus abençoe muito, muito mais a sua vida, que você possa continuar semeando aos nossos corações, né? Você e o pastor Fábio lá na igreja, né? Que o Ministério Hebron seja um ministério cada vez abençoado por vocês, né? Pela presença de Deus. Amém. Eu que agradeço, Ramani, agradeço a todos os seus seguidores, aqueles também que serão atraídos, né, a esse lugar, a tudo aquilo que Deus está gerando como conteúdo nesse podcast. Que o Senhor esteja cada vez mais te iluminando, te elevando a níveis de intimidade cada vez mais profundos nele. Amém. Muito obrigado por esse convite. Estamos aqui sempre
prontos a servir. Amém. Servir em amor e compartilhar aquilo que a gente tem gerado no secreto. É verdade. Amém. Isso é importante. Amém. Muito obrigada, tá? Glória a Deus. E é isso. Espero que você tenha gostado. Amém. Espero voltar. Eu também espero. Vai ter um dia que vai ser podcast do fogo, gente. Isso pode? Qualquer coisa depois você corta. Não, podcast do fogo ia ser top, hein, pastora? Top, a gente fazer um louvor aqui ao vivo. Nossa, é mesmo. Sabe o que eu pensei? Às vezes, um dia, reunir, assim, as minhas convidadas. Sim. Não tem? Sim, um bate-papo bem legal, bem leve. E um foguinho depois. E um fogo depois. E compartilhar com os seguidores. Verdade, legal. Vamos pensar nisso, né, Cleito? Vamos, Cleiton. Isso aí. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Semana que vem tem mais. E tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.